Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das técnicas de produtividade mais famosas que existem, a técnica Pomodoro. Sabe como é, né? Muita gente jura que funciona, mas tem um pessoal que diz que é uma verdadeira cilada para a concentração. Bora descobrir o que está por trás disso. Certo, então qual vai ser nosso caminho? Primeiro, vamos entender qual é o problema que a técnica quer resolver. Depois, a gente vê como ela funciona na prática, entra naquele debate se ela é eficaz ou não, e no final vamos descobrir qual é a verdadeira chave para ter mais foco. Para começar essa história, vamos conhecer o Chico. A rotina dele é um ótimo exemplo daquela luta diária contra as distrações. Uma luta que, convenhamos, quase todo mundo enfrenta. E isso já nos joga direto na primeira parte da nossa análise: o problemão da procrastinação. É aquela batalha que acontece todo santo dia na nossa mesa de trabalho, na hora de estudar, enfim. Olha só o dia a dia do Chico. É uma sequência de pequenas interrupções, sabe? 11 xícaras de café, o e-mail sendo checado a cada 5 minutos, 37 visitas a sites de notícias, papo com todos os colegas. E, claro, aquela rolagem infinita nas redes sociais. O que acontece no fim do dia? A tarefa importante continua ali, intocada. E a frustração? Enorme. Sou familiar, não. E aí, como é que se resolve esse caos do Chico? Bom, uma das soluções mais famosas que apareceram por aí foi a técnica Pomodoro. Mas afinal, o que é isso? É basicamente um método criado por um cara chamado Francesco Cirillo. Ele pegou um daqueles timers de cozinha em formato de tomate, que em italiano é pomodoro, daí o nome, para dividir o trabalho em blocos de foco total. A grande sacada é a simplicidade. E como funciona na prática? É assim, ó. A gente escolhe uma única tarefa. Liga um cronômetro para 25 minutos. E durante esse tempo é foco total, sem nenhuma interrupção. Tocou o alarme? Beleza, pausa de 5 minutos. Depois de fazer isso 4 vezes, aí sim vem uma pausa mais longa, de uns 15 a 30 minutos. Parece bem fácil, né? Bom, é exatamente aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. A técnica é super popular, mas será que ela funciona mesmo para todo mundo, em qualquer tipo de tarefa? A pergunta que realmente divide opiniões é essa. A gente está falando de uma ferramenta genial ou de uma armadilha que, no fundo, pode até atrapalhar nossa capacidade de ter um foco mais profundo? Vamos olhar primeiro os pontos positivos. Quem defende o Pomodoro diz que ele é ótimo para dar aquele empurrão inicial, sabe? Para vencer a preguiça de começar. As pausas ajudam a não cansar a mente e cada bloquinho de 25 minutos dá uma sensação de ufa, fiz alguma coisa. O que motiva. E para quem está começando a treinar a concentração, parece um ótimo ponto de partida. Agora vamos para a primeira grande crítica. Como o Gui Miranda bem apontou, a maior força do timer é também a sua maior fraqueza. Pensa bem na hora que a gente finalmente engrena, entra naquele estado de concentração total, o tal do flow, o alarme toca. E quebra tudo. E tem a segunda crítica, do Matheus Andrade, que é ainda mais profunda. Ele diz que o Pomodoro é como se fosse um paliativo, um remédio para dor de cabeça. Ou seja, ele trata o sintoma, que é a dificuldade de se concentrar, mas não vai na raiz do problema, que é a falta de um músculo do foco bem treinado. E agora? Como é que a gente resolve esse impasse? A resposta, ao que tudo indica, é que não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. Fica muito claro quando a gente compara a regra do Pomodoro com o jeito que a nossa mente funciona. O foco não é um botão de liga e desliga. O nosso cérebro precisa de um tempo de aquecimento para mergulhar de verdade numa tarefa. E o ritmo para isso acontecer é diferente para cada pessoa. E aqui está o pulo do gato, a adaptação. Talvez 25 minutos seja o ideal para começar, para pegar o jeito. Mas conforme a capacidade de foco for melhorando, por que não testar blocos de 50 minutos com pausas de 10? Ou quem sabe para períodos de 90 minutos ou até mais, de trabalho sem parar. E isso nos leva à conclusão mais importante de toda essa nossa conversa. O ponto central aqui não é a ferramenta em si, o cronômetro, mas a habilidade que a gente quer construir com ela. O grande objetivo, que os críticos do Pomodoro dizem que ele pode atrapalhar, é chegar no estado de flow, aquele momento quase mágico em que a gente está tão dentro da tarefa que o tempo parece que some. É aí que a produtividade de verdade e a criatividade acontecem. Aquela metáfora do Matheus Andrade é simplesmente perfeita. A atenção é como um músculo. Ninguém chega na academia no primeiro dia e levanta o maior peso de todos. A gente começa com o que dá e com treino, com consistência, a carga vai aumentando. Com o foco é a mesmíssima coisa. No final das contas, a técnica é só um apoio. Seja com um timer de 25 minutos ou um de 90, o que realmente constrói a produtividade é o esforço consistente.
É a disciplina de sentar e fazer o que precisa ser feito, dia após dia. E assim, a pergunta final que fica não é se o Pomodoro deve ou não ser usado. A pergunta é: o que vai ser feito hoje para fortalecer esse músculo da atenção? O que realmente importa é dar o primeiro passo, é começar.